Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para a gente iniciar mais um episódio da nossa série de devocionais. As consequências espirituais, morais das más companhias. Hoje é o nosso quarto episódio. Hoje, no episódio, nós vamos falar a influência na sabedoria e no destino. Quantas vezes, por causa de uma má escolha, por causa de um mau conselho, pecamos aqui e isso reverbera e perpetua por tempos e mais tempos. Eu tenho consequências até hoje das minhas escolhas lá de trás. Mas o que eu preciso fazer, ter sabedoria para corrigir aqui o que eu quero que seja protelado e postergado e eternizado na minha vida. Muitas das vezes andamos com pessoas que não têm um mínimo de noção. Não é nem caráter, é noção mesmo. Que pega, age de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer forma, são influenciados e levados de um lado para outro por pessoas que não têm nada a acrescentar. São pessoas que vivem a vida no oba-oba, já se acostumaram com o erro. Porque uma coisa é você errar, outra coisa é você nadar na piscina do erro, tá entendendo? Uma coisa é você errar, outra coisa é você estar lá, ó, boiando, se sentindo à vontade na piscina do erro, porque você já não tem mais arrependimento, você já não tem mais, já não enxerga mais as consequências. Você já faz, ninguém vai reclamar mesmo, ninguém vai fazer nada mesmo. E eu já estou acostumada a isso. Eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Não é dessa forma. Todos nós podemos mudar e mudar a nossa rota da nossa vida. Deus, ele deixa planos traçados, planos para todos nós. Nós é que escolhemos a rota que vamos seguir. Você entende? Se você escolhe o caminho de coisas ilícitas, não culpe Deus por isso. São as suas escolhas. Se você busca uma rota boa, Deus está dentro disso. Deus não habita no erro, na confusão, na mentira. Deus não habita na fala ruim. Deus não habita nessas situações. Deus habita única e exclusivamente no correto, no certo, no verdadeiro, no justo. No erro, Deus não está. Deus não compactua com erro. Deus não barganha com erro. É sim, sim, não, não. Se sim, sim, se não, não. E é isso. Não tem meio termo. Mas sabe, né, Deus? Sabe como é que eu sou, né? Eu sou uma pessoa tão, né? Poxa, Deus, perdoa eu aí. Sabe que eu sou uma pessoa boa. Deus vai lá e perdoa. Primeira vez. Mas é aquilo, se você persiste, cara, vai se converter. Vai procurar Jesus direito. Não tá procurando Jesus, não. Tá procurando satisfazer sua carne. Pelo amor de Deus. Uma vergonha. Agora, se você quer de fato mudança, não adianta. A mudança, ela começa de você. Leia as escrituras sagradas, estude, busque aprender, busque conhecer, busque conhecimento. O Senhor, ele acrescenta dia a dia quando a gente pede. É só pedir. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria e começa a ler a Bíblia. Começa a ler as escrituras, começa a estudar. Deus vai te dar sabedoria para tudo. Para conflitos, para desordem, para organização. Deus te dá conselhos para tudo. Mas para isso você também precisa querer mudar, né? Não adianta nada Deus falar, meu filho, não vai nesse caminho, que você pegar e nadar lá, correr lá, entendeu? Se Deus falou não, não, não faz. Agora, ficar insistindo, martelando numa coisa que Deus já falou, meu filho, não quero você aí. Aí não é o teu lugar. Só vai se machucar. E é desse jeito. Quem anda com tolos acaba se tornando um deles, perdendo a capacidade de discernir, de entender o bem e o mal. Aqui nós vamos entender um pouco do contexto do capítulo 13 de Provérbios.
Este capítulo ele foca na relação entre a palavra, trabalho e amizades. Ele destaca que a sabedoria é adquirida por osmose espiritual e social, ou seja, lembra que eu disse essa semana? Nós somos a cópia das 5 pessoas que nos cercam, das 5 pessoas que a gente admira e que a gente tenta buscar o foco nessas pessoas. A gente dá crédito para elas. Quem são as 5 pessoas que te cercam? Quem são as 5 pessoas que você dá ouvido? Pode ser 6, pode ser 10. Enfim, seu reflexo dessas 5 pessoas. Sempre falo. 5 fofoqueiros, você é o sexto fofoqueiro. 5 ladrões, você é o sexto ladrão. 5 pessoas sábias, você é a sexta pessoa sábia. 5 pessoas prósperas, você é a sexta pessoa próspera. Basta trabalhar e buscar crescer financeiramente. Não é simplesmente achar que porque você está andando com pessoas ricas, você é rico também. Não, você tem que trabalhar. O trabalho é o que te dá o teu lucro. E é isso, é o teu trabalho. Não tem outra, não tem outra escapatória. É o seu trabalho. Quer dinheiro? Trabalhe. Quer bens? Trabalhe. Deus não dá dinheiro, Deus não dá bem. Deus não é Deus para isso. Ele pode sim te abençoar, mas vai da vontade dele. Se sim, sim, se não, não. Provérbios 13:20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos, esse acabará mal. A palavra para acabará mal, rua, sugere ser despedaçado ou quebrado. A tolice não é falta de intelecto, mas de temor de Deus. Salomão, em seus provérbios, ele trata muito sobre o temor de Deus. O temor não é ter medo. Ter medo é diferente. Temor é você ter reverência, você ter respeito, é você tratar Deus como ele realmente é, o dono e soberano de tudo. Entender que ele é o dono. E se você está respirando, é por ele. Se você está pensando, é por ele. Se você está falando, é por ele. É você entender que existe alguém maior, melhor, e que criou isso tudo. E aí você dar o devido crédito a quem realmente merece o verdadeiro crédito, que é ele em Cristo Jesus. Provérbios 14, versículo 7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento nos lábios dele. Veja as pessoas que você tem andado. Veja se qual é o destino dela, para onde elas estão indo. Veja qual é o trajeto delas. Veja a vida dessas pessoas. Veja como ela tem ganho os seus bens, se é de forma lícita, se é de forma ilícita. Se ela está enganando alguém para poder sobressair. Apenas veja, observe, passe a observar. E aí você vai ver qual é a diferença do tolo e do sábio. O sábio pede sabedoria, busca sabedoria. O tolo age de qualquer jeito. Ele não tem muito discernimento, muito entendimento. Ele só é reativo. E ponto. Davi, não. Há um limite para a tentativa de ajudar. Se a pessoa ela exala a tolice, a distância é a única proteção para a sua própria mente. Tem pessoas que elas são tão tolas, tão tolas, tão tolas, tão tolas, são burra mesmo, que a única solução é a distância. Às vezes precisamos tomar distância para essas pessoas começarem a se tocar. E aí a gente fala, fulaninho, tá errado aqui, ó. Não tá muito certo, não. Deixa eu te ajudar. Se ele não quiser ajuda, faz igual Jesus falou, bata o pó da sandália e vai para quem precisa da tua ajuda. Vai ajudar pessoas que precisam. E é aquilo que você também precisa. Senão tu fica doido. Senão tu fica com burnout espiritual, gente.
E é isso. A gente precisa colocar as pessoas no lugar delas e não viver de acordo com o que as pessoas acham que é bom para nossa vida. Salmo 26, versículo 4. Não me assento com homens mentirosos, nem me misturo com hipócritas. Davi entende que a convivência com os falsos nos torna falsos. A integridade existe seleção social. Se você vê que a atitude da pessoa não é aquilo que é correto, não fica junto, não permanece. Eu posso amar, mas eu não posso aceitar. A diferença de amar e aceitar são duas vertentes, um está aqui e outro está aqui. Amar é com Jesus. Jesus nos ama, nos manda amar. Mas conviver e compactuar com o erro não existe. Não existe. Eles não coligam. Eles não se entendem. Porque o que acontece? Se a gente se mistura, o que vai acontecer? As pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão olhando a gente ali no meio da hipocrisia e dos mentirosos, o que vai acontecer? Vão falar que a gente é também. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem eu sou. Tá? Mas qual é o exemplo que você está servindo para as outras pessoas? Será que os outros estão vendo isso com bons olhos? Ou será que você está sendo uma pedra de tropeço para aquelas pessoas que estão novas na fé e que estão aprendendo ainda a caminhar, a galgar degrau por degrau? Às vezes a gente precisa se afastar para dar, como é que eu posso dizer, exemplo para os novos na fé. Poxa, mas fulana andava com fulana começou a agir dessa forma, fulana pegou, largou ela de mão. Não que ela tenha abandonado. Imagina quantas vezes que essas pessoas tentaram falar, fulana não é assim, Beltrana não é assim, fulana não é desse jeito, fulana vamos corrigir. E principalmente quando se trata de correção nas escrituras. Quando é corrigido nas escrituras, aí é que as pessoas têm que pegar, ó, e se posicionar mais ainda, porque a palavra de Deus é algo que é seríssimo e a gente precisa levar a sério. Eu tenho minhas maluquices, mas quando se trata da palavra do Senhor, não tem negociação comigo, não tem meio termo. Está escrito? Está escrito. Não tem o que você revogar, não tem o que você contestar, não tem o que você fazer nada. Está escrito, beleza. Aí a pessoa fala assim: ah, mas Natália, a letra mata. Lá, quando Paulo fala nesse contexto, a letra mata. Vai entender o contexto do texto que Paulo está dizendo. Paulo ali está dizendo para um povo sobre a lei do Antigo Testamento. Ele não estava falando que o Novo Testamento, as Escrituras, a palavra que tá sendo revelada ali para ele, que ele está trazendo, que aquilo ali mata. Porque senão seria contradição de Paulo, né, gente? Seria contradição de Paulo. Paulo, ele não contradiz o que Jesus disse. Pelo contrário, ele afirma e testifica. Por isso que ele diz que a lei, ela não é nem sombra da graça. É exatamente por isso. Porque a lei, ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi tratada com a pessoa de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais oferecer ofertas de holocaustos. A gente não precisa mais falar exclusivamente com o sacerdote, levar os nossos pecados ao sacerdote. Claro, a gente tem irmãos para um ajudar o outro, não para julgar, mas a gente tem irmãos para um ajudar o outro. Mas a gente não precisa mais ter um mediador físico, né, humano, para levar as nossas intercessões a Deus. Nós temos Cristo Jesus. Ele foi o Cordeiro verdadeiro. Ele é o Cordeiro verdadeiro. Você consegue entender? Então, quando alguém fala para mim, a letra mata, dá vontade de falar. A letra mata minha mão também. Bem crânio. É para você entender o contexto. Quando Paulo fala ali, ele está falando sobre as escrituras da lei, a lei mosaica. E é isso.
Ele está fazendo um comparativo entre a lei e a graça. Ou você se amolda ao padrão da graça, não tem como você fazer todos os preceitos da lei. Não tem como. Uma que já não tem mais tempo para o povo ir lá fazer o holocausto. Já não tem mais. E aí sucessivamente. Então o que acontece? As pessoas elas dão ouvidos àquilo que as pessoas estão falando, mas elas não estão um pouco abrindo aqui, ó. Não senta para poder ler, para entender o texto e o contexto. Não senta para ler. Então isso me deixa num estado de nervo. Tu não tem noção. Eu falo, comigo não tem meio termo com a palavra. A palavra de Deus ou é o que está escrito ou não é. Beleza. Provérbios 4,14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Vereda indica um atalho. O mal, muitas das vezes, parece um caminho mais curto para o sucesso, mas é uma armadilha. Por isso que Salomão está falando, não andar pela vereda dos ímpios, o atalho dos ímpios, o caminho que leva à destruição, que leva à ruína. Salomão está dando conselhos de vida, para a nossa vida. Se você senta e não lê a sua Bíblia para aprender do Senhor, não senta para estudar numa das escolas da Bíblia, para aprender, sentar com a Bíblia aberta e ver o que Deus está falando. Gente, Bíblia aberta. Bíblia aberta, leitura ativa, é o próprio Deus falando com você. E você aí tentando ver revelação da irmãzinha do carro. E você aí tentando ver revelação do irmãozinho profético. Pelo amor de Deus, gente! Acorda, desperta, vai ler a palavra, vai entender a palavra. Não entende, senta com o irmãozinho que tem um pouco mais de entendimento. Meu irmãozinho, não entendi esse contexto aqui. O que está querendo dizer? A gente senta e explica. Ou o irmãozinho senta e explica. Mas é aquilo, leia. Peça conselhos, peça ajuda. Para você conseguir andar na vereda do bem. Porque a vereda do mal, ó, é um caminhozão, ó, largo para você passar. Uma via larga. Uma via larga sem nada na pista. Pista lisinha, bonita, ó. Fácil de trafegar. Essa é a vereda do ímpio. Agora, a vereda do justo, primeiro que ela é assim, ó. Alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Mas você pensa, essa semana eu vi um vídeo sobre essa questão do alto e baixo, alto e baixo. Foram colocadas duas bolas, uma na linha reta e outra nesses altos e baixos. A linha reta, ela foi indo na sua velocidade. Agora, os altos e baixos, ele foi com uma potência, porque, tipo assim, quando tu tá lá em cima, tu desce, tu pega impulso, tu sobe. Tu desce, tu pega impulso, tu sobe. E assim vai, e ela chega mais rápido. O caminho do justo é um caminho de chegar mais rápido na vontade do Senhor, na vontade de Deus. E é isso. Agora nós vamos ver exemplo de duas pessoas que fizeram besteirinha. Leia Atos capítulo 5. Essa é a leitura do dia de hoje, que você vai ler no dia de hoje. Atos capítulo 5. Conta a história de Ananias e Safira. Dois sem vergonha. Um porque falou mentira e o outro porque sustentou a mentira do outro. Né? A má companhia aqui foi o próprio cônjuge, no planejamento de uma mentira contra o Espírito Santo. Ambos morreram. Ou seja, Ananias e Safira venderam sua propriedade e foram aos pés dos apóstolos. Falaram, ó, o terreno valia 50 mil. O Espírito Santo pegou e falou assim, não aceita isso daí não, que isso aí, ó, tá em cima da mentira, meu irmão.
não aceito isso aí não. Imagina o Espírito Santo falando, porque ele fala comigo o tempo todo. Natália, Natália, não vai por aí, minha filha, não vai nesse caminho. Eu imagino o Espírito Santo falando, ó, pega isso aí não. Eles venderam por mais e estão passando só uma parte, estão mentindo. Se você ler o texto e o contexto, você vai entender que o apóstolo ele chega para ele e fala assim: "Mas por que você está falando mentira?" Por quê? Eles tinham a propriedade, a propriedade era deles. Eles poderiam simplesmente chegar e falar assim: "Ó, é só isso que eu vou dar". Não falar: "Ó, vendemos por tanto e esse é o valor total". Eu tenho R$ 100, vamos dizer assim, eu tenho R$ 100, mas eu só vou dar 20. Ó, eu só tenho R$ 20. Tá entendendo a diferença? Mas eu tô ali no meu íntimo, eu sei que eu tenho os R$ 100. Eu poderia ajudar com R$ 100, mas eu dei 20 e ainda falei: "Só tenho 20". Tá entendendo? Deus, ele não habita na mentira. Deus, ele quer sinceridade, ele sonda mentes e corações. Ele sabe quando você peca por inocência, ele sabe quando você peca porque que você quer pecar, porque você quer estar na lama, porque você quer estar sujo, Deus sabe, não adianta você tentar esconder. Não adianta você tentar esconder. E é isso. Vai tentar esconder, sabe o que vai acontecer? Deus vai te usar como exemplo, que nem fez com Ananias e Safira. É, gagueja, que Safira. E é isso, vai usar de exemplo. Que é aquilo, o Senhor, ele tá ali, né? Ele tá vendo que você tá querendo tramar com na malandragem. Deus sabe quando tu é malandro, meu irmão. Não tenta se esconder, não, minha irmã. Tenta se esconder, não. Papo reto aqui, ó. Sem curva. É um reto assim, ó. Pá! Deus sabe quando você tá tramando fazer coisas que ele sabe que tu vai cair. E é aquilo, ele sabe quando você é inocente e quando você não é. Demorou? Sacou? Ai, e é isso. Não adianta tentar você enganar, dilubriar, ser falso, tentar passar assim, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Toma vergonha. Aprende a assumir os seus BOs. Não fica se escondendo. Ah, mas porque foi a pessoa que estava do meu lado. Síndrome de Adão e Eva. Assume o barulho, compra o barulho. Ó, eu errei mesmo, foi um erro meu, a culpa é minha, e eu tô aqui para te pedir desculpa. Se a pessoa vai aceitar a desculpa ou não, é com ela. Tua parte você fez. Tu se arrependeu e foi lá conversar com ela. Mas é aquilo. Se você se arrepender e continuar pecando, aí já não dá, né, gente? Aí já não tem como Jesus ficar assim, ó. Ô, meu filho. Entendeu? É complicado. Então, assuma seus barulhos e mude a sua rota. Não é vergonhoso você mudar a sua rota. A inteligência emocional e espiritual é fruto do ambiente. Para ser sábio, você precisa de amigos que amem a verdade. Que amem a verdade. Unam-se a pessoas que estudam as escrituras sagradas. Unam-se a pessoas inteligentes. Ah, mas o crente ele é bobo, o crente ele é burro, o crente ele é isso. Senta com um crente maduro, que conhece as escrituras, que vive as escrituras, e você vai se surpreender com ele. Muitos olham para mim e me julgam, mas quando senta comigo, caraca, que tá maneira pra caramba, hein, garota? É assim. Aí pensei, todo crente parece tão chato, tão triste. Porque não me conhece. Me conhecer, me der 5 minutos, a quinta série aqui, ó, bate e não sai mais. Quem me conhece sabe. Procure um mentor ou um amigo que seja espiritualmente mais maduro que você, mais maduro que você, para caminhar nesta semana. Busque uma pessoa que tenha um pouco mais de maturidade espiritual. Olhe as atitudes dela. Observe. É notório. A pessoa que é madura espiritual é notório, é visível a postura dela. É visível.
Não precisa ela ficar falando: "Olha, porque eu tenho maturidade, eu leio Mateus capítulo 4, versículo 6 todos os dias. Olha, eu leio as escrituras sagradas". Você vê nas atitudes dela, na forma como ela age, na forma como ela reage, na forma como ela fala, na forma como ela vive, na família dela. Você tem como ver tudo isso. Procure pessoas que vão te alavancar, que vão te levar, que vão te modificar, que vão te ajudar, vão estar orando por você, pela sua melhoria. Busque, converse com um irmão, converse com uma irmã, fala: "Eu estou precisando de ajuda para ontem. Eu estou com uma situação aqui que eu não consigo resolver". Você vai se surpreender com as pessoas que o Senhor vai colocar no seu caminho. Peça a Ele: "Senhor, bota pessoas maduras no meu caminho". Ore ao Senhor pedindo a Ele. Você vai se surpreender com as bênçãos que o Senhor tem para te entregar, com irmãos maduros na fé. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Senhor, que precisamos de Ti. Pai, coloque pessoas maduras na fé no nosso caminho, no nosso caminhar, na nossa estrada. Me ajude, Pai, a ser alguém assim para outras pessoas. Que eu seja madura, que eu mostre amor, que eu seja, Pai, uma pessoa que vai ajudar almas a chegar até o Senhor. Nos coloque, Pai, à tua disposição sempre. E sejamos teu alicerce, pontos de luz aonde as trevas habitam. Que nós sejamos, Pai, pontes de luz, fontes de luz inesgotáveis. Toma, Pai, cada um aqui presente que permaneceu até aqui orando comigo, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor por cada pedido. Coloque, meus irmãos, nos pés de Jesus todas as suas preces, todos os seus pedidos nesse momento. Tome, Senhor, cada angústia, cada medo, cada ansiedade, cada depressão, cada pessoa que está aqui, Pai, precisando de uma motivação para a sua vida. Nós sejamos, Pai, pontes para que essas pessoas cheguem até Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.